Olá, irmãos, a paz de Cristo esteja com todos nós. Bem-vindos novamente ao Todo Dia é Santo, nosso espaço de esperança nesse mundo, que muitas vezes nos desanima perante tantos desafios e tantas injustiças diárias. Hoje o nosso santo tem um nome muito incomum. Preparados para conhecê-lo, São Vilibrordo, rogai por nós. Em um mundo que preza o conforto e a estabilidade, a Igreja nos apresenta a vida de homens e mulheres que abraçaram o desconhecido, o perigo e o sacrifício. Quantas vezes o medo do novo ou a insegurança do futuro nos impediu de aceitar a missão que Deus nos confia. Nós acreditamos que a vocação cristã é, acima de tudo, um chamado ao movimento, a deixar a nossa terra para servir a terra de Deus. É preciso coragem para abandonar o que é seguro e navegar rumo a terras que nunca ouviram o Evangelho. A nossa história hoje vai de encontro com aqueles que provaram que a fé é a única bússola que guia a alma. Aqui no Todo Dia é Santo, onde a vida dos santos é a prova viva de que a ousadia na fé é o maior motor da história, a sua dose diária de inspiração e a sua jornada de coragem e missão. Hoje, 7 de novembro, celebramos a memória de São Vilibrordo, um dos grandes arquitetos da Europa cristã. Vilibrordo não foi apenas um monge, mas um pioneiro, um explorador da fé que levou a luz de Cristo aos povos germânicos. Ele é conhecido como o apóstolo da Frícia, a região que hoje abrange partes da Holanda, Alemanha e Bélgica. Pense em Vilibrordo como um farol na Idade das Trevas, iluminando uma Europa mergulhada no paganismo e na violência. Ele teve que enfrentar o isolamento, as longas viagens, a resistência cultural e até o perigo do martírio iminente nas mãos de líderes pagãos. Esta história é para você que precisa de inspiração para encarar o seu campo de missão, seja ele sua família, seu trabalho ou um projeto difícil. São Vilibrordo nos mostra que a mensagem de Cristo não conhece fronteiras e que a perseverança e a coragem é a maior virtude do missionário. A sua vida foi uma ponte entre a tradição monástica e a urgência da evangelização no novo mundo germânico. Prepare-se para conhecer o homem que trocou a segurança do mosteiro pelo perigo da pregação em terras inóspitas. Ele é o modelo de que a verdadeira estabilidade está em cumprir a vontade de Deus, onde quer que Ele nos chame. Abrace a mensagem. A semente da fé é plantada com suor e regada com a oração. Vilibrordo nasceu por volta do ano 658, na Nortúmbria, Inglaterra, de uma família anglo-saxã devota. Desde muito jovem, foi entregue a Deus e educado no mosteiro de Ripon, sob a direção de São Vilfrido. Aos 20 anos, Vilibrordo sentiu o chamado para uma formação ainda mais rigorosa e viajou para a Irlanda. Lá, ele passou 12 anos no mosteiro de Rathmelsige, um dos centros mais brilhantes da espiritualidade e cultura da época. Na Irlanda, ele foi ordenado sacerdote e absorveu o ardor missionário que caracterizava os monges celtas. Aos 32 anos, Vilibrordo e 11 companheiros decidiram partir para o continente europeu, rumo a uma região perigosa e pagã, a Frícia. A Frícia era controlada por um poderoso rei pagão, Radbodo, que resistia ferozmente à influência cristã e franca. A missão era de alto risco, mas a fé de Vilibrordo era maior do que o medo das perseguições. Sua primeira parada estratégica foi no Reino Franco, onde buscou o apoio de Pipino de Herstal, o governante de fato. Vilibrordo compreendeu que a evangelização só seria duradoura com a proteção das autoridades civis. Em 690, ele e seus companheiros entraram na Frícia
iniciando uma obra de pregação e conversão maciça. Eles não apenas pregaram, mas tiveram a coragem e a ousadia para destruir ídolos e construir igrejas, desafiando abertamente as crenças pagãs. Percebendo a necessidade de autoridade canônica para organizar a nova igreja, Willibrord viajou a longa jornada a Roma. Em 695, o Papa Sérgio I o consagrou como arcebispo da Frícia em uma basílica em Roma. Ao receber o pálio, Willibrord adquiriu a legitimidade apostólica necessária para consolidar sua missão. O Papa lhe deu o nome de Clemente, mas ele continuou a ser conhecido popularmente como Willibrord. De volta à Frícia, ele estabeleceu sua sede em Utrecht, onde fundou a primeira catedral e iniciou a organização da diocese. Sua missão não se limitou à Frícia, ele também pregou em regiões da Dinamarca, demonstrando o zelo de um missionário incansável. Na Dinamarca, ele chegou à presença do rei Ongendo, que se recusou a converter-se, mas permitiu que Willibrord levasse 30 jovens consigo para serem educados na fé cristã. Um de seus atos mais corajosos foi a visita à ilha pagã de Heligolândia, onde batizou 3 pessoas em uma fonte sagrada do paganismo. Esse ato era um desafio direto aos deuses pagãos locais, mostrando sua absoluta confiança no Deus único. Ele fundou o famoso mosteiro de Echternach, hoje em Luxemburgo, que se tornou um centro de irradiação cultural e espiritual. Echternach servia como base segura para os missionários e como escola para a formação das bases do clero local. A vida de Willibrord foi marcada por uma disciplina rígida e uma simplicidade de vida que contrastava com a ostentação do poder. Ele não temia os poderosos e chegou a bater de frente com o rei Radibodo, que era um obstáculo constante. Radibodo chegou a matar alguns dos companheiros de Willibrord, transformando-os nos primeiros mártires da missão. O grande desafio de Willibrord era o sincretismo. O povo queria aceitar Cristo, mas misturando a fé com as velhas superstições que não queria abandonar. Ele lutou para garantir a pureza da doutrina cristã e a liturgia romana nas novas comunidades. Após a morte do rei Radibodo, a expansão do cristianismo ganhou força na Frícia, graças ao trabalho incansável de Willibrord. Ele se dedicou à organização e consolidação da igreja por quase 50 anos, uma longevidade incomum em uma época de perigos. Willibrord foi um mestre para a nova geração de missionários, incluindo o famoso São Bonifácio, que deu continuidade à sua obra. Ele uniu o zelo celta pela evangelização com a disciplina e autoridade da Igreja de Roma. Sua vida é um testemunho da força da oração e da penitência na sustentação da missão apostólica. Willibrord demonstrou que a missão não é uma aventura solitária, mas uma tarefa de equipe. Com seus 11 companheiros, ele soube navegar com sabedoria, conseguindo o apoio político, sem comprometer a sua integridade espiritual, provando que o missionário deve ser um estrategista para cumprir sua missão. Willibrord provou que a evangelização é uma obra de longo prazo, exigindo paciência, dedicação e amor incondicional. Seu legado não são apenas as igrejas. Construiu também escolas, aliando a fé à cultura, tratando o homem como um todo para a conversão dos corações que ele tocou com a palavra. A Frícia, antes pagã, se tornou um bastião da fé, um tributo à sua dedicação incansável. São Willibrord faleceu tranquilamente em 7 de novembro de 739, no mosteiro de Echternach. Em seu mosteiro base, após uma vida de ininterrupta atividade apostólica, com quase 81 anos,
provando que nem sempre os santos que desafiam a morte sofrem um martírio. Seus restos mortais repousam na Basílica de Echternach, em Luxemburgo, que se tornou um grande centro de peregrinação. Sua fama de santidade foi imediata, e ele é considerado o grande padrinho espiritual da Holanda e Luxemburgo. Sua festa litúrgica é celebrada no dia de seu falecimento, 7 de novembro. O local mais famoso de sua devoção é a procissão saltante de Echternach, um rito único e secular. Nesta procissão, milhares de fiéis saltam de um pé para o outro pela cidade até seu túmulo. Este rito, que acontece anualmente na terça-feira de Pentecostes, é um reconhecimento da Unesco como patrimônio cultural imaterial. O ritual é interpretado como um ato de penitência e alegria, e é invocado para curar doenças nervosas, como a epilepsia. Willibrord é o patrono da Holanda, Luxemburgo e da Diocese de Utrecht. Ele é invocado por aqueles que iniciam uma nova missão, por estudantes e por pessoas que buscam a cura da mente e do corpo. Seu exemplo inspirou gerações de missionários, mostrando que o trabalho com os povos não cristãos é vital e que o trabalho missionário tem campo largo, não só em locais distantes, mas também nos corações e mentes distantes da fé, nas nossas cidades e comunidades. O legado de Willibrord é a demonstração prática de que a caridade e a atenção incondicional às dores da alma do indivíduo moderno é a melhor forma de catequese. Ele soube ser inflexível na fé e flexível na cultura, adaptando-se para fazer a palavra de Deus penetrar nas mentes e corações. A sua vida mostra o poder da formação monástica como base sólida para as missões audaciosas nas terras distantes. Sua obra garantiu que o norte da Europa não sucumbisse ao paganismo e se unisse à civilização cristã. Ele é o santo a quem recorrer quando se sente a resistência do mundo em aceitar ou ignorar a mensagem de Cristo. Peçamos a Ele a graça de ter a ousadia de evangelizar com sua mesma coragem e sabedoria, que sua memória nos inspire a nunca recuar diante dos perigos ou das dificuldades na propagação da fé. Ele é um lembrete. A igreja cresce na medida em que seus membros se movem, saindo de sua zona de conforto, procurando o campo fértil para plantar a semente do Evangelho. São Willibrord é o apóstolo da partida, da aventura de fé, ousadia na pregação e constância da pregação da palavra de Deus. Sua história é um convite para reavaliar nossa comodidade e abraçar o ardor missionário. Louvemos a Deus pelo dom deste monge, sacerdote e bispo, que transformou uma civilização. A lição mais profunda de São Willibrord é a sua completa comunhão entre a vida contemplativa do monge e a vida ativa das ações do missionário no meio do povo. Ele passou 12 anos se preparando em oração na Irlanda para depois gastar 50 anos na ação da prática missionária. A perseverança de Willibrord é um modelo. Ele não desistiu apesar dos martírios e da obstinação dos pagãos, mostrando que a vontade de Deus vence tudo. O que é a sua frícia? Onde Deus está te chamando para pregar? Onde a fé foi esquecida ou nunca foi ouvida? O santo nos ensina a não temer a solidão do missionário, pois Cristo está sempre ao nosso lado. A sua dependência da autoridade de Roma é uma lição eclesiástica. A missão da igreja é maior que o projeto pessoal. O fato de Willibrord ter fundado escolas e mosteiros mostra que a evangelização, onde fé e cultura se complementam, tem mais eco no coração humano. O seu ato de batizar na ilha pagã de Heligolândia era uma declaração de guerra ao mal em seu próprio território. Willibrord nos desafia
a não ter medo de confrontar as falsas idolatrias do nosso tempo. A humildade do monge permitiu que o arcebispo fosse um incansável servo, sem buscar a glória pessoal. A sua vida foi uma oferta contínua, uma verdadeira liturgia em movimento. Que possamos pedir a São Willibrordo a graça de não nos apegarmos ao berço da nossa fé, mas de levá-la aos confins da terra. Que a nossa oração seja o combustível para a nossa coragem missionária diária. Peçamos a Ele a sabedoria para organizar nossa vida de forma a sustentar a missão que Deus nos deu. O santo apóstolo da Frícia nos convida a ser sinal de contradição em um mundo que prefere o silêncio. Ele é a prova de que quem carrega Cristo carrega vitória sobre qualquer força pagã ou ideológica. Oremos com fé e ardor missionária a oração de São Willibrordo. Ó Deus onipotente e misericordioso, que, pela vossa providência, quisestes pregar o Evangelho aos povos bárbaros da Frícia, pela ação abnegada e santa de São Willibrordo, concedei-nos, por sua poderosa intercessão, a graça de ter o mesmo ardor missionário, a mesma coragem e a mesma perseverança para levar a vossa palavra e o vosso reino a todos os ambientes de nossa vida pessoal, familiar e profissional. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Se a história da ousadia e da missão de São Willibrordo despertou em você a chama missionária que pode evangelizar onde quer que Deus te leve. Deixe nos comentários o seu amém, eu aceito a missão, e compartilhe este vídeo com quem precisa de força e coragem para dar testemunho de conversão. Se inscreva e divulgue o Todo Dia é Santo, para juntos levarmos o nosso Evangelho digital como palavra de fé e esperança. A sua missão é importante para aumentar a comunidade do amor e fé. Fiquemos todos na paz de Cristo e na inspiração de São Willibrordo. Até o próximo vídeo.